Padawans, vocês sabem que nesse canal aqui a gente adora falar de vulcão e tem um super vulcão que está bem inquieto nos últimos dias. O Camp Flegrei, lá na Itália, tem registrado um número absurdo de terremotos nos últimos anos, meses, dias, principalmente na última semana, né? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. O que está acontecendo ali no Camp Flegrei? Há um risco iminente, um risco próximo de uma super erupção. E para quem não sabe do que eu estou falando, o que é o Camp Flegrei? A gente vai ver isso tudo no vídeo de hoje. Bora lá! Bom, Padawans, antes de começarmos a entender o que está acontecendo atualmente com o Camp Flegrei, vale a pena a gente destacar as suas principais características para que a gente consiga entender o comportamento desse vulcão. Esse é um vulcão que fica na Itália, ele fica bem próximo a um outro vulcão bem mais famoso, que é o Vesúvio. O Vesúvio é aquele vulcão responsável por soterrar Pompeia. Acho que todo mundo conhece ou já ouviu pelo menos falar um pouquinho desse vulcão. Esse aqui é o Vesúvio, ele tem aquele formato clássico de cone vulcânico, né? E ele parece realmente uma montanha e um conduto central aqui é por onde ele expele o material magmático. Só que o Camp Flegrei não fica aqui, fica bem próximo, fica aqui do ladinho, nessa região aqui. Bom, e tinha que passar uma moto barulhenta bem na hora que eu estou gravando, né? Mas não tem jeito, vamos lá. Bom, o Camp Flegrei, ele é um vulcão atípico. Um olhar leigo, olhando para essa região, poderia não identificar esse vulcão, porque ele é um vulcão em caldeira. Um vulcão em caldeira é aquele tipo de vulcão parecido com o Yellowstone. Ele não tem um conduto central, como o Vesúvio, que ele utiliza para expelir o seu material magmático. Quando ele entra em erupção, ele joga todo o material presente ali na sua câmara magmática, tudo de uma vez para a superfície. E isso é uma característica de um supervulcão, que é um vulcão com upgrade ali, né? Como se fosse um boss de videogame. É um vulcão bem mais forte, porque a sua erupção ela pode causar um dano a nível planetário. O que eu chamo de dano a nível planetário? Que a erupção de supervulcões podem jogar tanto material para a atmosfera que isso pode mexer durante alguns anos com o clima do nosso planeta. Existem vários supervulcões pelo mundo, né? E o Camp Flegrei é um desses vulcões e ele tem uma câmara magmática que ocupa uma grande área nessa região da Itália e ultimamente diversos terremotos têm acontecido em várias cidades aqui. Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso para vocês, principalmente na região aqui de Pozzuoli, né? A região que tem mais sentido esses tremores. E é onde está a maior parte ali, uma grande parte pelo menos, da câmara magmática desse vulcão. Bom, supervulcões geralmente não têm comportamentos eruptivos constantes, como, por exemplo, o Etna, que está sempre ali em erupção. Ao contrário, eles demoram muito tempo para gerar uma erupção e esse é um dos fatores que faz com que eles sejam tão destrutivos, porque eles vão acumulando muita energia ali, muita pressão, o magma vai se acumulando na câmara magmática, esse magma ele vai tentando encontrar um caminho para a superfície e chega um momento que a crosta acima da câmara magmática não consegue mais segurar esse magma, ela se rompe, jogando o magma todo de uma vez para a superfície, provocando então uma erupção. Uma outra característica desse vulcão que é bem perigosa é justamente o tipo de erupção, porque esse vulcão pode gerar uma erupção freática ou uma erupção freatomagmática. E qual que é a diferença entre elas? Uma erupção freática é uma erupção basicamente de vapor, né? Então você tem gás ali, vapor d'água, que vão ser liberados para a atmosfera, né, para a superfície terrestre. Aí muitos de vocês podem pensar, pô, professor, mas isso aí não deve ser pior do que magma. Pode ser pior sim. Vamos lembrar do que acontece com uma panela de pressão se a válvula dela entupir, né? Vocês sabem do perigo que é da bomba que a gente tem em casa caso a válvula da panela de pressão seja obstruída. Então, algo parecido pode acontecer aqui. Esse vapor, esses gases vão
acumulando ali energia e a crosta se rompe, liberando esse material todo de uma vez. Essa é a erupção freática. E a erupção freato-magmática acontece, essa erupção com vapor, mas em contato com magma. Então você tem as duas coisas. Você tem o lançamento de magma, mais o lançamento de vapor e gases ao mesmo tempo. Lembra da erupção do Runga Tonga, que provocou aquela mega erupção, aquela mega explosão no Oceano Pacífico? Então, aquela foi uma erupção freática, né? Então você teve ali a participação de muita água para gerar aquela explosão. Geralmente as maiores erupções vulcânicas do mundo, aquelas que, né, promovem uma erupção muito grande, uma grande explosão, tem a participação da água junto com o magma, e é o combustível que faz com que essa explosão seja realmente gigante. E o Campo Flegrei, a última vez que ele entrou em erupção foi em 1538, a última erupção histórica, tá? A última erupção documentada pelos seres humanos. Vamos lembrar que essa região da Europa ela é habitada há milhares de anos, e há milhares de anos que existem pessoas ali que vão pesquisando esses vulcões. Os vulcões são estudados desde a Grécia Antiga, desde antes de Cristo. Então, a gente tem ali dados históricos sobre essa erupção. E esse vulcão, ele tem uma característica muito interessante, porque à medida que o magma, os fluidos, os gases vão se movimentando ali abaixo da superfície, na crosta, na câmara magmática, e vão se encaminhando para a superfície, vai acontecendo um fenômeno de inflação e deflação do solo. Então o solo vai inchando e vai desinchando de tempos em tempos, como se o vulcão estivesse respirando. E isso faz parte do ciclo desse vulcão. Então esses gases, esse magma, esses fluidos, eles vão ocupar ali um volume maior, né, dentro da câmara magmática, e por conta de alívios pontuais de pressão, esses fluidos acabam sendo dispersados, e então acontece a deflação do solo. Por isso, o solo ali sobe vários metros e desce vários metros também. Para vocês terem ideia, nos últimos anos, esse solo, principalmente da região de Pozzuoli, que é essa cidade aqui, ó, subiu cerca de 4 metros. A gente tem aí uma inquietação desse vulcão mais forte, que é a maior inquietação nos últimos 70 anos. Ou seja, a gente está no momento de crise, de inquietação desse vulcão. E recentemente eu fiz um vídeo comentando um estudo que foi feito bem detalhado sobre esse vulcão. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui em cima, porque eu não vou falar de tudo que o estudo falou novamente. Você clica lá e assiste, porque está bem legal. Porque assim, o que os cientistas concluíram? Eles concluíram que o solo, né, a região acima da câmara magmática dessa região do Campo Flegrei está mais frágil. As rochas, elas podem ter comportamentos elásticos, ou seja, você submete essa rocha ali a um determinado esforço, né? Então essa rocha ela pode se deformar e ela pode voltar ao seu estado original. Então ela se comporta como se fosse um elástico. Só que o comportamento das rochas atualmente ali na região de Pozzuoli é um comportamento inelástico, ou seja, elas já chegaram no estágio máximo ali de resistência a esses fluidos, a esse magma, a esse vapor que está ocupando um volume maior na câmara magmática, e elas estão fragilizadas, elas estão a ponto de romper, e se isso acontecer, obviamente vai acontecer uma erupção. E como vocês podem notar aqui, pessoal, uma grande quantidade de pessoas moram nessa região do Campo Flegrei. E nos últimos meses, nas últimas semanas, nos últimos dias, uma série de terremotos tem acontecido na região. E terremotos, quando acontecem em áreas vulcânicas, principalmente os desses tipos aqui, né, que são terremotos mais superficiais, em grandes quantidades, em pontos concentrados ali próximo, acima da câmara magmática, mostra que tem alguma coisa subindo, né? Fluidos, magma, gases. Algum tipo de movimento está acontecendo ali abaixo da superfície, movimentos relacionados a materiais vulcânicos, e as rochas elas não estão aguentando, estão se rompendo, e nesse rompimento geram aí os sismos. Para vocês terem ideia, deixa eu mostrar aqui. Eu usei a ferramenta aqui do Vulcano Discovery,
e eu selecionei essa área aqui, próximo ao redor ali, né, do Campo Flegrei. Deixa eu mostrar para vocês mais de pertinho, ó. Esse aqui é o raio mínimo que eu consigo aplicar, de 50 km, tá? Então nós temos em vermelhinho aqui destacados os terremotos. A gente pode observar uma grande quantidade de terremotos justamente nessa região que eu já tinha mostrado para vocês lá no Google Earth. E aqui a gente tem a estatística desses tremores que estão acontecendo ali. E olha só esse resultado. Eu coloquei para filtrar aqui os tremores que aconteceram nos últimos 14 dias. Então, 2 semanas de terremotos, tá? O que a gente tem aqui como resultado? Há um claro aumento nos terremotos detectados durante os últimos 14 dias. Em particular, houve um forte aumento de terremotos menores de magnitude em torno de 3. Então, a gente tem aqui um aumento de 1.216% dos terremotos nessa região destacada aqui pelo círculo nos últimos 14 dias, em comparação com o mesmo intervalo de tempo dos 14 dias anteriores. Então, como é que ele faz esse cálculo, né? Como que ele chegou nesse valor de 1.216%? Ele pegou 100 intervalos de 14 dias anteriores a esse último intervalo, fez uma comparação de como estavam os terremotos e a gente verificou que houve esse aumento de mais de 1000% da quantidade de terremotos ali na região, né? Então, isso já mostra claramente que há um risco sísmico ali. Obviamente, as pessoas já estão ali sobre aviso, porque esses terremotos, inclusive alguns mais fortinhos, de 4.5, 4.6, estão acontecendo. Então, alguma casa mais frágil pode ser danificada, então as pessoas ali já estão de sobreaviso. E esses terremotos estão acontecendo em profundidade pequena, cerca de 3, 4, 5 quilômetros, então estão bem rasos ali, ou seja, o material magmático está próximo da superfície, né, ou gases ou fluidos. Então, professor, com essas informações você está querendo dizer que uma erupção está para acontecer ali no Campo Flegrei? Bom, não é tão simples assim. Por mais que os cientistas tenham aplicado algumas técnicas usando dados do próprio vulcão para abastecer a estatística desse vulcão e não pegando dados gerais de vulcões para aplicar sobre ele, ou seja, que foi um estudo inédito mesmo, e novamente vou pedir para que você assista o vídeo anterior. Esse comportamento aqui, ele pode nos levar para vários caminhos. Primeiro, é um comportamento que antecede uma erupção, como dados mais antigos de erupções do Campo Flegrei mostram? Sim. Geralmente o Campo Flegrei ele infla o seu solo ali bastante antes de uma possível erupção. E vamos lembrar que ali na região de Pozzuoli o solo já subiu cerca de 4 metros, né? Sendo que a taxa de elevação é de cerca de 10 centímetros por ano. Então isso é um comportamento sim de inflação, de material magmático se deslocando ali, evidenciado pelos terremotos constantes. Então realmente o vulcão está inquieto, mas assim como crises sísmicas passadas, essa pode ser apenas mais uma crise e ele volte à deflação, né? O solo volte a baixar e a situação volte a ficar normal, né? Normal que eu digo assim, o vulcão fique mais quietinho e aí não representaria, portanto, um risco de erupção iminente. Só que essa erupção ao mesmo tempo também não pode ser descartada, porque as rochas ali, elas estão no seu ponto de ruptura, já estão quase se rompendo, então uma erupção pode ser sim iminente. Na década de 80, quando algo similar aconteceu, milhares de pessoas das regiões ali foram evacuadas, tá? Tiveram que sair dali porque pensou-se na época que uma erupção iria acontecer, uma erupção não aconteceu, o solo voltou a baixar, os terremotos diminuíram e as pessoas voltaram para casa. Só que agora a quantidade de pessoas que moram na região, em relação à década de 80, né, aumentou muito. Então, uma retirada em massa ali seria bem complicado para o governo italiano, mas provavelmente eles devem ter algum plano de contingência para isso. Então, qual que é a resposta que eu tenho para vocês? O que eu tenho de informação para vocês? É que a gente não tem certeza, a gente não tem 100% de certeza
se esse vulcão ele vai entrar em erupção num futuro próximo que eu digo nos próximos meses ou nos próximos anos, ou se essa apenas vai ser mais uma crise sísmica, uma crise de inflação do solo e ele vai voltar ao seu estado anterior. Ah, professor, mas você não acabou de falar que quando ele vai entrar em erupção o solo sobe, acontecem muitos terremotos, enfim. Por que ele voltaria ao estado anterior sem erupções? Porque ele já fez isso antes e outros vulcões parecidos com ele ao redor do mundo também tiveram comportamentos assim um pouco diferentes. E às vezes a inflação acontecia, só que a erupção acabava não acontecendo e ele voltava a dormir novamente, vamos colocar dessa forma. Então, por mais que a gente tente prever vulcões, alguns são bem mais previsíveis que outros. Agora, supervulcões como o Camp Flegrei já são mais complicados de você ter uma previsão certinha de quando ele vai entrar em erupção. E vale destacar que se caso ele entre em erupção, essa erupção ela pode ser fraquinha, tá? Você pode ter liberação de vapores, gases, magma em pequenas proporções, em pequenas quantidades, então não provocaria um estrago tão grande, ou ela pode acontecer de uma vez só, uma erupção categoria 7 ou categoria 8, levando então a uma destruição em massa da região, né? Muita gente me pergunta o que pode acontecer caso ele entre em erupção. Se for uma super erupção, uma erupção categoria 7 ou 8, aí sim você pode ter uma destruição de uma grande área aqui, além da geração de um tsunami de mais de 20 metros que atingiria uma boa parte aqui da Europa. Então, como a Itália fica no mar Mediterrâneo, toda essa região aqui do Mediterrâneo poderia sofrer ali com ondas muito elevadas, um tsunami provocado pela erupção, né, que poderia chegar a 20 ou até ultrapassar os 30 metros. Além disso, os gases vulcânicos, a fuligem vulcânica, todo esse material iria para a atmosfera, iria interagir de diferentes formas com a nossa atmosfera, dependendo da altura que a coluna de cinza chegasse, se ela fosse atingir o topo da troposfera ou chegasse na mesosfera, os efeitos poderiam ser os mais diversos. Poderia ter um aquecimento da atmosfera, né, intensificar o aquecimento global, ou então poderia ter um resfriamento global se essas partículas chegassem ali na mesosfera, na estratosfera, na mesosfera, bloqueando parte da radiação do Sol. Bom, tudo é uma incógnita, mas que é um supervulcão perigoso, que está numa área muito povoada e que está inquieto, isso sim. Então é um vulcão que merece e precisa de um monitoramento constante, como está acontecendo, e as pessoas ali realmente precisam ficar bem alertas e acompanhar as notícias, porque mal não vai fazer se você ficar por dentro desse vulcão. E torcer para que ele fique quietinho e não entre em erupção agora. Porque sim, pessoal, ele é um vulcão ativo, tá? Então ele vai entrar em erupção algum dia. A gente não sabe se é amanhã, se é ano que vem, se é daqui a 10 anos, daqui a 500 anos, mas o bichinho ele pode acordar a qualquer momento. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco melhor sobre o Camp Flegrei. Se você gostou muito desse vídeo, clique aqui no like, comente, compartilhe com os colegas. Se você chegou aqui agora, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Eu vou deixar aqui meu link da Amazon. Se você quiser comprar alguma coisa por lá, compre pelo meu link, porque aí você me ajuda muito. Ou então, se você gostar muito desse vídeo, quiser mandar um valeu demais, só clicar nesse coraçãozinho aqui embaixo. Ou então ainda se tornar membro, e aí você pode participar todo mês do canal, mandando uma contribuição para cá, caso você goste muito dos meus vídeos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau!